Amém? Obediência é o que interessa, amados. O resto não tem pressa. Para a nossa vida não tem pressa. É isso que nos interessa, é isso que nós queremos guardar, queremos buscar. É isso que nós nos esforçamos para que nos aperfeiçoemos a cada dia, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos continuar aprendendo aquilo que o Senhor já começou no culto de domingo próximo passado, que é a respeito do deserto, e cujo tema da mensagem é: o deserto não é o meu lugar. Então é a parte 2 daquilo que o Senhor já começou a nos mostrar, já começou a nos revelar. Está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, Deus bom, Deus soberano, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, majestoso, Deus que nos ama, Deus da família bendita, o Deus que nos ensina o teu caminho, o Deus que nos mostra a tua vontade, que nos revela o teu querer, para que venhamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. O Deus que não quer, que não deseja a nossa permanência no deserto, mas um Deus que através do deserto quer nos ensinar, um Deus que através do deserto quer nos capacitar, nos dar crescimento, nos fazer amadurecer, e quando entrarmos na terra prometida, não ser um algo que nos roube a atenção devida ao seu nome. Um Deus que não quer que o seu povo, que os seus filhos vivam divididos entre as bênçãos e o abençoador, mas um Deus que quer e que deseja que os teus filhos vivam sempre para ti, independente do que tenham, independente do que são. E aqui, Senhor, nós estamos não buscando as tuas mãos, mas buscando a tua face, buscando, Senhor, te conhecer de fato como tu és, entender o teu caráter, entender, Senhor, o teu agir em nossa vida, em nosso viver, e darmos testemunho do teu nome, glorificarmos para ti através da nossa vida, nesta cidade, neste estado, neste país que o Senhor nos enviou. Sabemos, pelo teu Santo Espírito, que fomos enviados dos céus para este mundo com um propósito, com uma santa vocação. E é o que nós pedimos nesta hora, Senhor, que esta santa vocação que nos está proposta seja manifestada por completo em nossa vida, de modo perfeito, de modo, Senhor, a manifestar a tua glória, o teu poder, a tua autoridade em nossa vida, por nos submeter à tua soberana vontade, por nos submeter ao teu querer, Jesus, e não ao nosso.
de modo humilde, de modo, Senhor, reverente, com todo respeito, porque assim nós queremos nos portar diante de Ti com a nossa vida, Senhor, entendendo que nós não podemos nada sem Ti, entendendo que nós não somos nada sem Ti. Tudo é Teu, tudo pertence a Ti, é tudo para Ti. E assim, Deus, eu oro nesta hora junto com a Tua igreja, pedindo, Deus, que nas Tuas mãos a partir de agora eu seja um instrumento de valor. Eu seja, Senhor, a ferramenta, que eu seja, Senhor, o Teu porta-voz, o Teu mensageiro, Jesus, para trazer aos Teus filhos o Teu querer, a Tua vontade, para trazer aos Teus filhos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E todos que oraram comigo, digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Meu presbítero, pode desligar o do fundo, por favor? Graças a Deus, minha amada pastora, obrigado por este fundo. Louvado seja Deus. Eu preciso, pastora, do teu auxílio aqui, por favor. Deixe-me ver. Não, amém. Está tudo ok. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, o Senhor está nos guiando e nos guiando para uma vida boa, para uma vida melhor, para uma vida de abundância. O Senhor tem isso para nós, o Senhor tem isso para nossa família. O Senhor está bem abertamente, bem claramente nos mostrando, nos ensinando, assim como o apóstolo Paulo disse que nós devíamos tomar por exemplo os nossos irmãos no deserto, para que nós não cometêssemos os mesmos erros que eles cometeram. Então é importante nós observarmos as atitudes dos nossos irmãos, os filhos de Israel lá no deserto, para que não venhamos cometer os mesmos erros, porque a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da maioria deles e por isso caíram no deserto. Aqueles os quais o Senhor mesmo, por amor, tirou do Egito para os levar para a terra prometida. E estes não entraram na terra prometida, porque a Bíblia diz que estes não agradaram ao Senhor. E nós entendemos por quê. Porque eles foram incrédulos. A incredulidade não permitiu a bênção sobre a vida deles. Então nós não podemos jamais, amados, demonstrar a Deus incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da maioria deles, quase 3 milhões ali, por que o Senhor não se agradou? Porque houve o quê? Uma falta de manifestação de confiança no Senhor. Então o Senhor, Ele está mostrando, está nos fazendo entender que é a sua vontade nós vivermos no mais que suficiente. Deus quer que eu e você aceite isso. Não sermos ingratos de forma alguma. Não manifestarmos a Deus ingratidão de forma alguma por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Pelo contrário, manifestar gratidão ao Senhor pelo momento, por tudo que Ele nos permite, por tudo que Ele nos faz, mas com a mente entender que Deus tem mais. Amém? Então o Senhor quer que os nossos pensamentos sejam renovados, de modo que nós tenhamos uma postura de gratidão. Não eu ter uma situação difícil na minha vida e aquela situação eu reclamar em relação a ela e dizer, não, Deus tem mais e não é isso que Deus tem. Opa!
Isso é mal aos olhos de Deus, porque isso se torna murmura. Amém? Então eu preciso vigiar os meus pensamentos para eu não tropeçar nisso que Deus está nos revelando. Por quê? Deus está nos mostrando que a vontade dele é o mais que suficiente. E eu estou no deserto, e aí eu começo a reclamar do deserto porque Deus tem mais para a minha vida e não se manifesta. Isso é murmura. Então, no deserto, eu mostro a Deus a minha gratidão. No deserto, eu mostro a Deus o meu amor por Ele, porque eu estou recebendo todo o cuidado de um Deus todo-poderoso que me chamou para andar e viver com Ele. Ele me transportou do império das trevas, Ele me retirou do Egito, então eu já sou eternamente grato a este Deus. E o tempo em que eu estou andando no deserto, eu demonstro a Ele gratidão, entendendo e sabendo que Ele tem mais, entendendo que Ele quer que eu coloque os pés neste mais que Ele já preparou para a minha vida. Amém, igreja? Então, Ele está nos preparando, porque Deus, Ele quer que você viva isso. Ele quer que você receba tudo que Ele mesmo já preparou para você. Amém? E para isso acontecer, Ele tem que te preparar. E onde que Ele vai te preparar? Onde? No deserto. Então no deserto é onde Deus nos prepara para entrarmos na terra. Então caminhar no deserto com Deus faz parte, para nós herdarmos as promessas. Eu não posso herdar a promessa sem antes passar pelo deserto com Deus. Amém, igreja? Então a palavra nos deixa bem claro a necessidade de obediência. Ok? Para que eu entre na terra prometida é necessário obediência. As premissas de Deus, elas devem ser prioridade na nossa vida, até mesmo antes das promessas. Com a mesma intensidade que eu abraço a promessa, eu tenho que abraçar a premissa, até mais, com mais intensidade. Porque o reino de Deus tem regras. Diga isso, o reino de Deus tem regras. Então eu preciso aprender a viver como salvo, com essas regras do reino. Todo filho que é tirado do Egito, ele tem uma caminhada pelo deserto com Deus. Isso é inevitável. A vontade de Deus é que este filho chegue à terra prometida e desfrute desta terra. Mas para que isso aconteça, isso não depende de Deus. Isso vai depender do filho que Ele está tirando do Egito. Amém? Porque Ele vai mostrar como nós devemos caminhar. E conforme nós vamos dando ouvidos a este modo de caminhar, Ele também vai nos dando a direção. Porque no Egito, o caminho de 425 quilômetros que eram para ser percorridos no máximo a passo de rebanho em 2 meses, se tornaram 40 anos. Então o Senhor é quem estava dando a direção a eles. Eles não se perderam no deserto, era o Senhor quem estava fazendo eles andarem em círculos. Amém? Então o Senhor sabia para onde tinha que guiá-los. O Senhor não se perdeu no mapa. Onde é que está a terra que eu prometi para os meus filhos? Não, de modo algum. Mas por causa da desobediência, da incredulidade, da falta de interesse em obedecer a Deus, o povo ficou 40 anos caminhando e caíram, morreram no deserto. Então, conforme nós vamos acertando a nossa vida, acertando os nossos passos com o que Deus vai nos ensinando, Ele vai nos guiando para mais perto da terra prometida. Estão entendendo? Amém? Então, não é a vontade de Deus que os seus filhos, que são resgatados do mundo, que são tirados do Egito, permaneçam no deserto. E hoje, infelizmente, amados, nós temos visto muito, mas muito povo de Deus, filho de Deus, vivendo no deserto e morrendo no deserto. Pessoas que passaram aqui por esta vida, amados, foram resgatados, tirados do Egito, transportados do império das trevas, mas não receberam a terra prometida, não herdaram.
Então isso é triste, porque não é o desejo do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Deus tem um propósito na nossa vida com o deserto. Diga isso, Deus tem um propósito com a minha vida no deserto. Porém, Deus não quer que eu permaneça no deserto. Amém. Glória a Deus. O deserto, amados, ele nos ensina a nós vivermos totalmente na dependência do Senhor. É no deserto que eu vou aprender a não me preocupar com o dia de amanhã. É no deserto que eu não vou viver ansioso. Porque é no deserto que Deus ele mostra que Ele está provendo na minha vida, e provê e tem o poder para isso. E Ele sonda o meu coração nesta fase em que eu estou ali aprendendo a viver por fé e não por vistas. Amém? É o deserto quem nos ensina a vivermos por fé. Ok? Então os nossos irmãos lá, os filhos de Israel, eles não entendiam isso. Eles não entendiam o cuidado que Deus tinha com eles, mesmo estando eles ali no deserto. Tanto que eles reclamavam, tanto que eles queriam voltar para trás, tanto que eles achavam que era uma loucura aquilo que estava acontecendo. Como? Eu estou andando com Deus, estou aqui, é Deus que está me guiando e está todas essas coisas acontecendo. Então, para eles aquilo era ruim, ao invés deles enxergarem como algo bom. Estão entendendo? Amém? Então, eles se colocavam contra Deus de várias formas e em várias circunstâncias. Eles se colocavam contra o Senhor, contra aquilo que Deus estava pedindo para eles, exigindo deles. Em 1 Coríntios 10:5 é o que diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O apóstolo Paulo está falando exatamente dos filhos de Israel. Em Hebreus 3, versículos 15 a 19 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Olha, amados, os filhos de Israel provocaram a Deus. Provocaram a Deus por não darem ouvidos a Deus. Então Deus estava lá falando com eles, estava ensinando eles, estava mostrando o caminho para eles, e eles endureceram o coração. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Então aqui não é a questão daquele que não ouviu nada, é aquele que ouviu, mas não aceitou, não acatou, não obedeceu. Pelo contrário, com a postura, com a atitude, mostraram a Deus uma rebeldia. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Aquilo que eu disse: aqueles os quais clamaram, Deus ouviu, mandou o libertador, mandou Moisés para tirá-los da escravidão, da servidão de Faraó, que representa hoje o diabo. Saíram dessa escravidão, saíram desta opressão, rumo à terra que já era deles, uma terra que já era herança deles por direito. E a Bíblia diz que Deus se indignou com estes. Amém? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então olha, obediente e desobediente. Obediente, Josué e Calebe. Desobedientes, todo o resto. Isso é muito sério. Amém? Isso é muito sério. Então,
nós percebemos que ali Moisés também não entrou na terra, porque ele se deixou influenciar pela desobediência da maioria. Isso é muito sério, amados, para todos nós, porque nós somos ministros do Evangelho. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. E isso vale para todos nós, não somente para um líder que Deus sobrepôs sobre o seu rebanho. Porque nós não podemos jamais nos deixar influenciar com a desobediência de alguém que está do nosso lado. Porque se eu me deixar influenciar pela desobediência de um que está do meu lado, eu posso também não entrar na terra prometida. Porque Moisés, ele se deixou irar. E quando era para ele ferir a rocha uma vez, ele feriu duas. E por essa desobediência, ele não entrou na terra prometida. Então, obedecer, amados, é algo muito importante, muito profundo, algo, sabe, que envolve o nosso entendimento pleno na vontade de Deus, porque jurou que não entrariam no seu descanso senão contra os que foram desobedientes. Então, todos que não entraram sem motivo. Teve um motivo para não entrar, e foi a desobediência. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quando eu não creio na palavra de Deus a ponto de obedecê-la por completo, incondicionalmente, cegamente, eu mostro a Deus incredulidade. Estão entendendo? Então, assim, o Filho de Deus, ele pode viver como ele quer viver. Ele é livre. Mas precisa entender que a questão da obediência, se ele quer entrar na terra prometida, se ele quer viver as bênçãos de Deus, isso é algo indiscutível, inegociável, não tem como ser diferente com Deus. Amém? Então vamos lá para o número 1 e vamos nos aprofundar. Por que Deus leva um filho para o deserto? Quanto tempo dura o deserto? Vamos entender essas duas questões aqui. Então, no deserto nós aprendemos a buscar a Deus de uma forma mais intensa. Amém? No deserto, se não for Deus a guiar os nossos passos, se não for Deus a nos consolar, se não for Deus a nos confortar, amados, nós ficamos loucos. Nós enlouquecemos se não for Deus o nosso sustento num deserto. Amém? Então, na caminhada com Deus, faz parte eu suportar o tempo de deserto e aprender com Deus nesse deserto. Aprender o que? A obedecer. Eu preciso aprender a obedecer a Deus para que eu saia o mais rápido desse deserto. Nós ouvimos aqui que há sim um modo de abreviar o tempo no deserto. Passar pelo deserto, todos têm que passar. Não tem como eu sair do Egito e já pisar em Canaã. Eu preciso percorrer pelo menos os 425 quilômetros. Mas se eu não obedecer, esses 425 quilômetros podem se tornar milhões de quilômetros, assim como foi com os filhos de Israel, e ficaram por 40 anos caminhando e morreram sem entrar nessa terra. Amém? Então, o deserto não é lugar para nenhum filho de Deus ficar. Ok? Estamos claros? Está entendido isso? Diga isso: o deserto não é o meu lugar. O deserto não é a minha morada. Amém. Glória a Deus. Então, no deserto, Deus, ele provê todas as coisas para a nossa vida. Todas as necessidades diárias são supridas por Deus no deserto. Ele não deixa faltar. Mas, amados, é aquilo ali, é maná, é maná, é maná. Um certo dia lá uma codornize. Amém? Está com sede, aparece a água. Mas é assim. Estão entendendo? É numa provisão conforme a necessidade. Isso é o deserto. E Deus,
Ele não leva ninguém para o deserto para fazer este morrer no deserto. Deus não faz isso. Morre no deserto aquele que não entende Deus. Morre no deserto aquele que não obedece a Deus. Morre no deserto aquele que faz, sabe, ouvido de mercador. Deus está falando, Deus está ensinando, e ele faz de conta que não é com ele. Josué 1,9, olha o que diz a palavra. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Eu pergunto para você, amado, você está aqui pela tua vontade? Está com medo de responder, igreja? Você está aqui pela tua vontade? Não te mandei eu? O Senhor está dizendo isso. Ele te mandou aqui. Ele te trouxe. E agora, pastor? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia! O povo ainda não estava na terra. O povo estava no deserto. Deus fala isso para Josué. Quando ele recolhe Moisés, a terra estava adiante. Havia ainda situações que tinham que ser enfrentadas. A começar pelos povos que habitavam na terra. A começar por aqueles que estavam usufruindo daquilo que era direito do povo de Deus. E estava lá os ímpios. Estava lá os filhos da perdição. E eles tinham que ser enfrentados. Então Deus diz para Josué: não te mandei eu? Ou seja, eu não sou louco, eu sei quem eu escolhi. Eu sei quem eu escolhi para manifestar a minha glória, amados. Pense você, Deus não manifesta a glória dele em vaso de desonra. Amém? Deus não vai manifestar o seu poder e a sua glória em um vaso da desobediência, mas sim num vaso da obediência. Então Deus diz: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então tá no deserto, tá apenas no suficiente. Ouça a voz de Deus e obedeça, irmão. Ouça a voz de Deus e obedeça, irmã. Sabe, vença os obstáculos, vença as dificuldades, vença por meio da fé aquilo que tenta te parar, aquilo que tenta te colocar medo, aquilo que tenta te intimidar na caminhada com Deus. Faraó quer que você morra no deserto. Ele já saiu logo na saída do Egito para matar. Ou você pensa que Faraó vai estar torcendo para você chegar em Canaã? De forma alguma. Então não se intimide diante do deserto. Não se intimide diante da situação contrária que talvez você possa estar passando hoje. Não demonstre fraqueza, não ceda à voz do inimigo. Não ceda à voz daquele que quer te ver derrotado. Não seja covarde diante de um problema, diante de uma situação que requer uma autoridade maior de Deus para você resolver. O Senhor é contigo. Amém? Então, existem de fato essas duas opções: prosseguir crendo que Deus é comigo, ou voltar para o Egito e voltar lá a servir Faraó. Eu vim aqui fazer de novo a tua vontade, Faraó. O que você quer que eu faça? Me dá o pepino e a cebola aí e fica tudo certo. E existe o caminho árido, que é o deserto com Deus, onde se não retrocede, onde não se negocia a verdade, onde não se deixa de viver por fé. Amém? Então no deserto nós aprendemos a ser gratos a Deus. E infelizmente no deserto muitos filhos de Deus aprendem a murmurar.
Infelizmente. Porque o deserto é para aprendermos a sermos gratos a Deus. Mas por causa da carne, por causa da influência do maligno, muitos filhos de Deus aprendem a murmurar. Aprendem a reclamar. Então nós precisamos entender que estamos aqui para entrar por estas portas com ações de graças, mas não só aqui. Quando saímos daqui também, demonstrar a Deus a nossa gratidão, o nosso amor, por tudo que Ele faz em nossa vida e por tudo que Ele já fez. Aquilo que nós já sabemos que está liberado a nosso respeito. Então aprender sobre isso pode mudar a minha estadia no deserto. Pode mudar o tempo da minha estadia no deserto. Amém? Está no telão, pastor? Aprenda, amados, a colocar gratidão no lugar da murmuração. Um segredinho para você abreviar o tempo no teu deserto. É um segredo. Demonstrar a gratidão no lugar de murmuração. E a murmuração, você sabe, amados, pode ser às vezes uma coisinha pequena, que às vezes a gente nem se dá conta, mas está praticando, está fazendo. E isso está fazendo com que a minha estadia no deserto seja mais longa. Abacuque 3, 17 a 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então nós temos que aprender a mortificar a nossa carne na estadia do deserto. Nós temos que aprender a glorificar a Deus de todo o nosso coração, declarando: vai passar. O Senhor está me ensinando, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está me capacitando, o Senhor está me moldando, o Senhor está me trazendo crescimento, o Senhor está me amadurecendo, o Senhor está me aperfeiçoando para que eu cumpra de fato o meu chamado, viva nessa terra prometida com excelência, com glória, sendo isso algo que o Senhor prometeu e cumpriu, mas não é isso de fato o que vai me fazer feliz, e sim o crescimento espiritual que eu terei com meu Deus. Amados, está no telão também, pastor? Vamos lá. Amados, são segredos para encurtar a estadia no deserto, amém? São conselhos de Deus. Isso são conselhos de Deus para a gente ter uma estadia mais curta no deserto da nossa vida com Deus. Então eu devo reconhecer a soberania de Deus e exaltá-lo. Ouça, não é o diabo que leva alguém para o deserto. Aqui nós temos esse entendimento, esta verdade é bem revelada ao nosso espírito. Então aqui ninguém diz: porque o diabo, não tem diabo. Se eu estou no deserto, Deus me colocou nesse deserto, e Deus está me conduzindo nesse deserto. Não é o diabo. Então, o que eu preciso entender mediante a isso? Está no telão também, pastora? Eu preciso, amados, entender que a peleja não é minha. Viver na total dependência de Deus é isso. É mostrar que eu estou crendo em Deus. Quando eu mostro que eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu não estou crendo na minha força, no meu entendimento, naquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer é obedecer. Então o meu esforço tem que ser para obedecer a palavra de Deus e viver aquilo que Deus está mandando eu viver. E o resto é dele. É ele que vai acertar. É ele que vai colocar em ordem. Então, entender que a peleja não é sua e sim de Deus. Então, os seus esforços têm que ser para obedecer ao Senhor. Então, se há algum esforço que você tem que fazer com a sua vida, na sua vida, é obedecer a Deus.
E toda a igreja diga amém. Vamos lá. Mais um conselho para encurtar tempo no deserto. Compreender que tudo que é impossível aos teus olhos é possível para Deus. Amém. Está no telão. Glória a Deus. Número 2. Do Egito até Canaã, nós podemos perceber os 3 níveis em que um filho de Deus pode estar. Amém? Quais são estes, pastor? Vamos lá. Agora falando, amados, de um ponto de vista espiritual, tá? Espiritual. Primeiro estágio, Egito. O que é o Egito em relação a nós na vida espiritual? É o homem natural. Homem natural quem é? Aquele que não entende as coisas de Deus. A Bíblia diz isso, que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. E o homem natural não entende as coisas de Deus. Você pode falar as coisas de Deus para o homem natural, ele vai olhar e não vai entender bulufas. Então só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Então, estar no Egito é estar no mundo, então é o homem natural, que ainda não foi resgatado pelo Senhor. Segundo estágio, o deserto. O que é o deserto na vida espiritual? É o homem espiritual que vive na carne. Por quê, pastor? Porque é o que murmura. É aquele que quer voltar para o Egito. É aquele que fala mal do líder, é aquele que fala mal da palavra, aquele que não vive a palavra, aquele que não aceita a palavra, aquele que não se submete a Deus, aquele que não se submete à reverência da obra de Deus, à palavra de Deus, aos líderes de Deus, não aceita colocar a sua vida em ordem de acordo com o que a Bíblia diz. Então esse homem é o que está no deserto. Amém. E Canaã? É o homem ou a mulher totalmente espiritual. Então, essa pessoa, ela desfruta das bênçãos de Deus. Esta pessoa, na vida espiritual, que já está em Canaã, então ela desfruta do bem de Deus. Está claro? Amém? Número 3. Por que ficar no deserto se temos uma Canaã para conquistar? Então nós vamos esclarecer algo aqui. Tribulação não é deserto. Diga, tribulação não é deserto. A tribulação, amados, até quem está em Canaã passa. Ok? Então, jamais eu posso dizer que se eu estou com uma tribulação, eu estou no deserto. Não. É diferente. A tribulação, ela pode surgir em qualquer estágio da minha vida. O deserto, o que é então, pastor? O deserto é tédio. O deserto é cansaço. O deserto é falta de alegria, com apenas momentos alegres na própria vida. O deserto é rotina, dia após dia, aquilo e não muda. Não tem nada de novo, nada que acontece novo na minha vida. Isso é deserto. Amém? No deserto, a visão que se tem é só areia. Areia, areia e areia. Não tem visão de outra coisa. O céu é sempre a mesma coisa. Não tem nuvens. Não há uma visão deslumbrante, não há uma visão diferente que alegre. O deserto é um lugar onde não tem chuva. Nada produz. O dia é quente, a noite é fria. Não há trabalhos. Não há o que realizar no deserto. Então entrar em Canaã, amados, é experimentar coisas novas. Através do Espírito Santo. Entrar em Canaã é receber o alimento da parte de Deus, o banquete que Ele nos prepara, com fartura e alegria. Então,
viver em Canaã, estar em Canaã, é acordar todos os dias com disposição renovada. Porque há muito para ser feito. Há muito trabalho para ser realizado. Estão entendendo? Em Canaã, os inimigos não nos metem medo. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está conosco. E é aquele que nos colocou lá. Que nos colocou em Canaã. Então nós não temos medo, nós não nos atemorizamos, porque aquele que der ouvidos a Deus habitará tranquilo, habitará seguro, tranquilo e livre do temor do mal. Então, se dá ouvidos a Deus, vai estar em Canaã e vai habitar tranquilo, seguro e livre do temor do mal. Em Canaã, o que existe é a alegria plena. Existe prazer, existe disposição. Então viver em Canaã não tem sequidão na vida. Sabe? Os relacionamentos são bons, o casamento é maravilhoso, é prazeroso. A vida pessoal, a emocional é totalmente equilibrada por Deus. É prazerosa, é uma vida de paz. Porque isso é viver em Canaã. Então nós entendemos, amados, que a primeira Canaã a ser manifestada em nossa vida é na nossa vida espiritual. Essa é a vontade primeira do Senhor. E isso acontece com a renovação da minha mente. Então eu já começo a viver em Canaã sem mesmo antes estar em Canaã. Estão entendendo? Eu começo a ter uma conduta de vida como se eu já habitasse em Canaã. A minha vida passa a ser uma vida de prazer, uma vida, sabe, dedicada ao Senhor, entregue ao Senhor, com amor, com gratidão, com alegria. Amém? Número 4. As causas de permanência no deserto. Quem quer saber? Número 1. Idolatria. O Senhor nos trouxe, alguns cultos atrás, a respeito de idolatria. Não somente a idolatria que nós conhecemos, amados, a respeito, né, do que dizem da igreja romana, mas todo tipo de idolatria. Então, há a idolatria da igreja romana e há a idolatria dos crentes. Por exemplo, na vida dos crentes, vou dar aqui um exemplo. Olha, eu não preciso aqui de jeito nenhum me perfazer para pregar Cristo para você. Eu não preciso aqui encenar alguma coisa para prender a tua atenção aqui comigo. Eu não preciso disso. Quem tem interesse, desperta o interesse. Quem não tem, não tem. Então eu não preciso deixar o culto mais agitado ou menos agitado para agradar alguém aqui. Para pregar Cristo, eu não preciso ser engraçado. Assim como tem hoje, não é? Muitas pessoas que se perfazem. Existem a igreja daquele pastor que faz piada de casamento e que os crentes adoram. Mas os crentes amam, postam nas redes sociais, compartilham. Amados, é uma idolatria que não tem tamanho. A igreja desse homem é cheia, porque ele faz piada com o casamento. Ele se torna engraçado e as pessoas riem, as pessoas gostam de ouvir ele falar. Isso é idolatria. Porque nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Nós estamos aqui para aprender o que Deus nos ensina, para vivermos o que Deus nos ensina. E eu não preciso ser engraçado para fazer isso. Isaías 45, 8, 9, 12, 16 a 21 diz assim, olha: destilai, ó céus,
dessas alturas e as nuvens. Tá certo esse versículo, pastora? Tá certo. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Aleluia ao nosso Deus, Senhor e Salvador, Deus justo. O nome dele é Jesus. Portanto, amados, a idolatria faz com que o tempo no deserto seja maior. Em 1 Coríntios 10:7 diz: não vos façais, pois, idólatras. Então não somente a questão de imagem, mas a questão de idolatrar pessoas, de idolatrar trabalho, de idolatrar bens materiais, de idolatrar família, de idolatrar marido, idolatrar esposa, idolatrar filhos, enfim. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Idolatria. Olha, você deixar as coisas de Deus para segundo plano é sinal de ídolo na vida. Deixar as coisas da obra de Deus para, se der, eu faço, já tem ídolo na própria vida. Então precisamos tomar muito cuidado, porque a idolatria faz com que eu permaneça no deserto. Amém? Glória a Deus. Número 2, imoralidade. 1 Coríntios 10:8.
E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Foram mortos lá no deserto em um dia, 23.000, por causa de imoralidade. O que é imoralidade, pastor? Vamos lá: fornicação, prostituição, sexo ilícito, sexo fora do casamento, pornografia, pensamentos imundos em relação à sexualidade, tudo que está relacionado ao nosso corpo, tudo que envolve o nosso corpo, mediante a vida santa que nós temos que ter. Aquilo que sai fora do padrão de Deus, Deus chama de imoralidade. E por isso, lá no deserto, num só dia caíram 23.000. Amém? Então, amados, Deus mostra, Deus revela, Deus fala. Então vai de cada um ouvir, ter ouvidos sensíveis a Deus e alinhar os passos. Amém? Número 3. Incredulidade. 1 Coríntios 10:9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Estou na igreja e nada acontece. Estou na igreja e Deus não faz. É colocar Deus à prova. Cuidado. A serpente foi colocada para morder eles e matarem eles. Amém? Ingratidão, número 4. 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ok? Você já sabe muito bem o que Deus pensa e como trata um murmurador. Número 5. Será que estou no deserto e não sei? E agora? Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para quê? Para quê? Te humilhar. Deus é soberano, irmão. Para te humilhar, para te provar, para saber de fato o que está dentro do nosso coração. Deus, Ele faz isso. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, se a coisa vai bem, fica fácil. E se não vai bem? O que você faz? Não, se a coisa não vai bem, pastor, eu já chuto logo o pau da barraca. Já deixo a Bíblia de lado, não quero nem saber. Ler Bíblia, pra quê? Já manda o marido catar coquinho na descida? Você ri? Que cabeça, capaz o quê, pastor? Cabeça não tem nada de cabeça lá em casa. Deus humilha para provar o que está dentro do nosso coração. Deus faz
acontecer circunstâncias na nossa vida no deserto, para ver o que está dentro do nosso coração. Então Ele nos prova não para sermos reprovados. Não pense você, amados, que Deus envia uma prova para a tua vida para ver você ser reprovado. Deus não colocou o povo dele no deserto para morrer no deserto. Sim ou não? Deus tirou o povo dele do Egito, colocou no deserto para ir para a terra prometida. Não para caírem no deserto, não foi essa a intenção de Deus. Então quando Deus envia a prova para a nossa vida, não é para sermos reprovados, é para sermos aprovados. E somos reprovados muitas das vezes por quê? Por causa da incredulidade. De pensar que Deus está deixando, está nos abandonando. Pelo contrário, é aí que Deus está nos observando. E o tempo de deserto aumenta. O tempo de deserto vai aumentar, em vez de ser abreviado. Estão entendendo? Então é possível, pastor, passar por este mundo e não entrar em Canaã? Sim. É possível, pastor, eu estar neste mundo recebendo esta palavra, recebendo a graça e não chegar a Canaã, nem sequer conhecer a Canaã? Sim, é possível. Como eu já disse, quantos já se foram? Quantos já foram recolhidos pelo Senhor? Estão no seio de Abraão? E nem sequer tiveram uma noção do que era Canaã. Por quê? Falta de conhecimento. Não tiveram as suas mentes renovadas pelo conhecimento da palavra. Não tiveram os seus pensamentos, moldados à vontade de Deus, mas sim moldados ao Egito e ao deserto. A maioria dos filhos de Deus é assim. Os seus pensamentos são moldados ao Egito e ao deserto. Assim os nossos irmãos, filhos de Israel, não entraram em Canaã porque os pensamentos ficaram moldados ao Egito. E depois, amados, no deserto, ficavam ali, lembrando as coisas do Egito e com dificuldade de entender o que Deus tinha para eles. E eles não creram naquilo que Deus tinha, eles não creram no mais de Deus. Assim, nós entendemos que Deus reprova. Nós entendemos que Deus não se agrada. Porque nós temos um Deus que foi para a cruz, por mim, por você, para pagar os nossos pecados, para nos limpar, para nos lavar, para nos justificar, para herdarmos as suas promessas, para termos direito às suas promessas. E agora? Eu vou honrá-lo? Ou eu vou cair no deserto? O que eu vou fazer? É a minha decisão. É a tua decisão. O Senhor só começou, amados, a nos revelar a respeito deste assunto. É só o começo, nós estamos na parte 2 de muito ainda que Deus irá falar na nossa vida. Porque as coisas não acontecem com varinha mágica. As coisas acontecem quando eu entendo a voz de Deus e obedeço. A minha vida muda quando eu mudo. Minha vida é transformada quando eu me permito ser transformado pela palavra de Deus. Nós vimos aqui ontem, amados, as nossas crianças, os nossos pequenos, com uma encenação aqui, que nós vemos no dia a dia e até na vida de muitos crentes. Dentro da casa de muitos crentes, nós vimos ontem aqui as crianças encenando. 3 situações, 3 exemplos. Em qual nós estamos encaixados? Em qual exemplo nós estamos? Em qual estágio da vida eu estou vivendo hoje? Eu preciso saber. Eu preciso entender. Eu não posso fazer vista grossa. O Senhor não nos revelou o que Ele já nos revelou, amados, para ficarmos no deserto, para vivermos uma vida rasteira.
uma vida que não é a vontade de Deus. Pelo conhecimento e obediência à palavra, amados, nós devemos abreviar a nossa vida no deserto. Nós devemos entender o que é a vontade de Deus e fazer. Quantos aqui, sabe, já tem, para a glória de Deus, o testemunho da aprovação de Deus por causa de situações em que Deus permitiu uma situação e o irmão foi e se posicionou e Deus manifestou a honra. Sim ou não? Agora, quantos aqui estão esperando uma atitude enquanto Deus diz, e aí, eu estou esperando a atitude? Então, eu preciso entender onde eu estou e para onde eu quero ir. Eu já fui tirado do mundo? Já não tenho mais amor pelo mundo, pelas coisas do mundo? Deus já me transportou de fato do império das trevas? Amados, isso é maturidade espiritual. Eu preciso avaliar isso, porque se eu ainda tenho amizade com o mundo, eu não fui retirado do império das trevas. Eu ainda estou no império das trevas, então eu preciso me julgar. Onde eu estou? Eu estou no Egito? Eu estou no deserto? Eu estou em Canaã? Onde eu estou? Então tem coisas, amados, que de fato é Deus quem vai fazer, Ele é o Deus do impossível, mas aquilo que Ele já me ensinou, aquilo que Ele já me mostrou, aquilo que Ele já revelou, cabe a mim e a mais ninguém fazer. E eu não posso, por incredulidade, fazer com que outras pessoas pereçam. Aquilo que eu disse. Deus não quer que eu e você pereça por causa de outro. Não quer. Ouça isso, amados. Ouça isso. Lá no povo de Israel, aqueles que não criam, Deus exterminava da terra. Por que eles caíram no deserto? Porque Deus exterminou. Estão entendendo? Então, eu não vou ficar amarrado por causa de alguém que não crê. E você também não deve. É sim, sim e não, não. Nós temos aqui um comum acordo em obedecer ao Senhor. Isso é inegociável. Amém? Isso é inegociável. Como digo e digo sempre, as portas da rua é serventia da casa para quem não quer obedecer. Se não quer obedecer, aqui não é o lugar. Há tantas igrejas aqui em Pau Sul. Muitos vão. Mas aqui ficam aqueles que querem obedecer. Eu louvo a Deus por isso. Então, nós não vamos deixar Faraó nos intimidar. Nós não vamos deixar, amados, uma brecha sequer na nossa vida. Nós vamos fechar todas as brechas que estão dando ainda a legalidade para Faraó dominar a nossa vida e nos manter no deserto. A igreja está compreendendo? O Espírito Santo nos revela aquilo que o povo fez com que o povo caísse no deserto, fez com que o povo ficasse os 40 anos no deserto. Rapidamente, eu vou repassar com você: ingratidão, incredulidade, imoralidade e... que mais? Idolatria. Amém? Então, ora, idolatria, incredulidade, imoralidade, ingratidão, fora da nossa vida. Fora da nossa vida. Amém, igreja? Nós vamos arrumar a nossa vida com Deus no que precisa ser arrumado. Quer confessar isso? Eu vou arrumar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. O que precisa,
O que for necessário eu alinhar a minha vida com a vontade de Deus, assim eu farei, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.